Fernanda Lloyd. Boa tarde, professor. Suas aulas estão excelentes. Muito obrigado. Creio que algo assim jamais tenha sido feito em nosso país. Muito obrigado. De fato, ninguém fez. Gostaria de fazer duas perguntas. O senhor poderia falar mais a respeito da importância da poesia? E, se possível, defini-la? Acredito que não se trata apenas de uma questão de estrutura ou forma, correto? Como se deve ler poesia? O que o senhor pensa do escritor inglês Charles Williams? Jamais li. Quanto à poesia, eu ainda acho que quem estava na pista, se não resolveu o problema, foi o Benedetto Croce, né? No livro que se chama precisamente La Poesia. Tá? É uma leitura que eu recomendo, pra, vamos dizer, como um começo de conversa. Mas paralisou, não sei se paralisou tudo ou se foi só aqui. Tá aí, tu continua? Tá rolando? Então, eu tenho uma apostila que chama Poesia e Filosofia, que eu não sei se já está no seminário, não está, né? Está no site. Está no meu site. Procura lá que você vai encontrar isso aí. E eu acho que é até onde eu pude esclarecer. Já está um pouco velha essa apostila, mas até onde eu pude esclarecer naquele momento. Eu acho que se não te der uma resposta, pelo menos te coloca na pista das respostas. E como nós vamos voltar a esse assunto formalmente em aulas futuras, eu peço que você tenha um pouco de paciência e espere a gente chegar lá. Porque se eu for explicar isso agora, eu tenho que dar outra aula, vai ter 3 horas. Não vai dar. Sobre um comentário feito em aula passada, gostaria de dizer que a editora 34 está publicando a obra de Dostoiévski, apresentando o trabalho como a primeira tradução direta do original para a língua portuguesa. Isso é mentira. Mentira. Por exemplo, teve vários tradutores. Paulo Ronne falava russo de trás para diante. Boris Schneiderman era russo. E tudo está na edição da Zé Olímpio. Eu não sei se todas as traduções que estão na coleção da Zé Olímpio são direto do original, mas algumas eu tenho certeza que são. Tá certo? E esse Paulo Bezerra, ele escreve, eu não sei se ele é bom como tradutor, eu não li essa tradução, mas me mostraram uma vez uma introdução que ele fez, era um besterol atroz, tá vendo? Sobre o curso, tenho 2 breves perguntas. A transcrição de aulas, dita como material essencial do curso, está sendo feita, todas as aulas estão sendo transcritas e nós já temos várias transcrições prontas. Nós estamos apenas com uma dificuldade de correção. Talvez nós sejamos obrigados a colocar as transcrições à disposição de vocês em estado bruto, portanto com a possibilidade de erros. Mas isso logo vai entrar aí, vai estar colocado à disposição de vocês. Até que ponto a ideia da arte pela arte, devidamente ressaçada em Aristóteles e nova perspectiva, compromete a obra de autores como Oscar Wilde? Bom, olha, Oscar Wilde tem vários escritos dele que têm, vamos dizer, um sentido moral elevadíssimo. Inclusive algumas fábulas que ele escreveu são fábulas que podem ser usadas até para a educação de criança. O fato do sujeito ser mal aviado da paróquia, de levar aquela vida escandalosa, não quer dizer que não fosse uma boa pessoa, que não tivesse uma alta moralidade sob outros aspectos. Aquilo ali foi uma fraqueza, ele se engraçou lá com o rapaz e tal, e aconteceu, né? Tá certo? Então, ele não deve ser julgado por isso. É um grande escritor, um excelente escritor. Tá certo? E eu não vejo, embora ele às vezes proclamasse negócio de arte pela arte, o sentido moral de tantas obras dele é tão óbvio que, quer dizer, era uma coisa mais de pose, porque o Oscar Wilde era um cara muito engraçado, ele gostava, né, fingir, tomar umas atitudes assim, como é que se diz, mais para chocar, né, pour épater les bourgeois, mas é coisa que ele não acreditava realmente. Esse negócio de arte pela arte, acho que ele nunca acreditou, senão não conseguiria. Por exemplo, tem uma história dele que se chama o Bom Gigante, eu acho, uma coisa assim, né? Leiam e vejam se aquilo não é uma coisa boa para educar crianças, a formação da moralidade das crianças, né? Você pediu para avisar que a tarefa das transcrições é dos alunos do seminário, não da equipe. Isso mesmo, tá aí. Devolvemos a pergunta. O Silvio,
Silvio Grimaldo está lembrando que a tarefa de transcrições compete aos alunos do seminário e não à equipe. Todo mundo tem que colaborar nesse negócio. Tá certo? Quer dizer, vocês têm que ser bons uns para os outros e se ajudar. Quem pode fazer a transcrição, faz. Agora, quem quer participar desse trabalho de transcrição, que entre em contato com o Silvio Grimaldo. Quem é que está coordenando? É o Moreno. Ah, então. Não, mas quem está coordenando as transcrições para evitar repetições? Agora, É o Moreno. O Moreno está distante, sou eu. É você? Então me dá o seu e-mail. edudip@gmail.com. Olha, quem quiser participar deste trabalho, escreva para edudipp, edudipp, @gmail.com. E avise, olha, quero entrar nesse negócio para não evitar repetição. Tá certo? Mas todo mundo que puder, por favor, colabore, porque transcrição é um negócio altamente trabalhoso, leva tempo. Né? E quanto mais subdividir, melhor para todos. Já há mais de 30 participando. Tem mais de 30 pessoas participando. Né? Então tem várias transcrições já prontas. Daqui a pouco a gente só está demorando, porque inicialmente eu queria botar tudo corrigidinho, mas já vi que não vai dar. Então vai ser, né, do jeito que está. O Alexandre Carpes pergunta se os livros do Zé Guilherme Melchior são adequados aos alunos seminários no presente momento. Olha, ele escreveu uma história da literatura brasileira que ele não terminou, ele chegou até aí só até 1910, mas que é sem dúvida a melhor que se escreveu. Quer dizer, é uma pena que não tivesse terminado, mas para você pelo menos conhecer a literatura do século XIX, né, eu acho isso imprescindível. Eu gosto muito de um outro livro do Zé Guilherme Melchior que poderia ser interessante para nós, não já, mas mais tarde, que é Saudades do Carnaval, que é uma espécie de história crítica dos modelos educacionais propostos ao homem dos... Travou no começo da pergunta. Voltou? Já voltou? Então, alguém está me perguntando aqui se os livros do Zé Guilherme Melchior podem ser úteis para os alunos do seminário de filosofia no presente momento. Eu digo, tem um deles que sem dúvida pode, que é a história da literatura brasileira, que o Zé Guilherme começou e não terminou. Ele foi só até, eu acho que o último autor que ele trata é o Raul Pompeia, se não me engano. Ele nunca completou essa obra, mas é uma pena porque, ainda que incompleta, é a melhor história da literatura brasileira que alguém já tentou. Tá certo? Ele tem realmente uma compreensão muito profunda dos autores e ele é excelente expositor. E há um outro livro dele que talvez possa nos ser útil mais tarde, que é Saudades do Carnaval, que é uma história dos grandes modelos educacionais, né? Como se fossem modelos de personalidade do homem de estudos propostos ao homem ocidental ao longo da história. É um livro muitíssimo, muitíssimo interessante, né? Infelizmente ainda muito influenciado por aquele pessoal de Frankfurt, que para mim aquilo é um bando de charlatães. No começo eu adorava, né? Eu lia Adorno, Horkheimer, eu achava os caras de uma profundidade extraordinária. Com o tempo eu fui vendo que aquilo é uma bolha de sabão. Mais tarde falamos disso. Quanto aos livros, vamos dizer, de polêmica pró-liberal que ele fez, eu os acho muito deficientes. Por exemplo, o Argumento Liberal, eu acho um livro fundado numa premissa histórica absolutamente inaceitável, que é a de que antigamente o destino das pessoas era imposto pela sociedade e hoje é um destino de livre-arbítrio. Isto é absolutamente impossível, porque, vamos dizer, se você pensar, os meios de educação que tinha, por exemplo, na Idade Média, eram limitados, só atingiam um pequeno número de pessoas, tá certo? E se você comparar isso, vamos dizer, com o aparato educacional, que hoje faz um massacre ideológico em cima das pessoas, eu digo, olha, o cara da Idade Média estava muito mais livre do que o de hoje, tá certo? Nesse aspecto, né?
essa história, quando o Benedetto Croce diz a história da liberdade, eu digo, sim, vai para perguntar para Hitler e Stalin, porra. Entendeu? Como é que pode ser a história da liberdade? Quer dizer, você tem, quando você lê o Benedetto Croce, a história como a história da liberdade, leia junto o livro do Bertrand de Jouvenel, que é a história do poder, como o poder vai crescendo, dominando cada vez mais as pessoas. Agora, tudo isso é um negócio dialético, você não tem uma solução simples, nem a liberdade está crescendo em termos absolutos, nem o poder está crescendo em termos absolutos, mas você tem uma luta, tá certo? Que no presente momento eu acho que o poder está ganhando. Durante o século XX ganhou, e acho que continua ganhando. Clóvis Barbosa Neto. Em que medida a experiência musical é importante para o processo de enriquecimento do imaginário? É fundamental, um negócio fundamental, mas absolutamente fundamental. Porque você ouvir uma música e você assimilar, eu dava antigamente para meus alunos esse exercício, você vai ouvir aí, sei lá, a Quinta Sinfonia de Beethoven, você vai ouvir e depois vai ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até você conseguir assobiar a coisa inteira. Porque aí é que você vai pegar a continuidade das experiências interiores que essa música sugere. E música é continuidade. Música é arte que se desenrola no tempo. Então, quer dizer, é uma sequência, né, de emoções e experiências. É como se fosse um sonho acordado dirigido sem imagens. Só com a repercussão interior, sem as imagens. Você abstrai as imagens, mas a repercussão interior está lá. Então, é muito importante não só ouvir boa música, mas decorá-la, comê-la. Entendeu? Às vezes a pessoa acho que fica até irritada comigo pelo número de vezes que eu fico tocando as mesmas músicas. Né? Desde que eu ouvi, por exemplo, as Valquírias, né? Aquele final das Valquírias, que aliás eu comentei aqui no curso. Né? Não, foi no curso da realização, perdão. Eu escuto aquilo pelo menos 3 vezes por semana. Né? E ainda não acabei de comer tudo que tem ali.